E aí, galera, beleza? Eu sou a Isa do Fortuna Sim e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço para acompanhar os meus investimentos usando uma planilha. Eu sei que planilha é uma coisa muito pessoal, então eu vou deixar aqui uma sugestão de como vocês podem fazer, mas sintam-se à vontade para personalizar. Se vocês forem magos de Google Sheets ou de Excel, eu sou bem básica assim, então eu fiz uma planilha bem simples, porque eu não quero ter muito trabalho para atualizar essa planilha todo mês. Conforme vocês forem aumentando a carteira de investimentos de vocês, né, tendo mais investimentos com datas diferentes, taxas diferentes, vai ficando cada vez mais trabalhoso atualizar isso. Então eu fiz um modelo bem simples, com pouca informação, mas com as informações que eu julguei interessantes e necessárias de ter acompanhamento todo mês. Eu já mostrei em um outro vídeo como que eu faço isso usando um aplicativo, então se você tiver interesse em ver como facilitar todo esse processo, eu vou deixar o link também aqui nos cards, aqui na descrição, você pode assistir depois, mas eu acho muito interessante você pelo menos tentar fazer o acompanhamento com a planilha, é um exercício muito bom para você ganhar uma noção de valores, quanto que está rendendo os teus investimentos, ver o seu dinheiro trabalhando para você. Eu acho que isso foi um dos exercícios mais poderosos que eu fiz durante essa minha jornada de educação financeira. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha planilha e como que vocês podem ir preenchendo ela. Como eu falei para vocês, a gente segue mais o estilo minimalista de investimento, então essa planilha aqui que eu tô mostrando é uma versão simplificada da minha planilha, eu calculo algumas outras coisas, eu gosto de ver a evolução da minha renda variável, dos fundos, das coisas que eu tenho em carteira, eu coloco também qual é o plano de alocação que eu tenho no momento, como que tá o atual, para eu saber mais ou menos aonde que eu preciso fazer novos aportes. Então, se você por exemplo, ver ali, putz, eu tô com a parte de renda variável muito acima do que eu gostaria. A estratégia não é vender essa parte, a estratégia é comprar mais renda fixa. Então aí, com essa parte, você consegue ver mais ou menos aonde colocar mais dinheiro. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante essa tarefa de administrar a sua carteira de investimentos. Então, sinta-se à vontade para colocar o tipo de informação que você acha mais relevante. A parte geral, assim, de alocação renda fixa, renda variável, eu deixei, porque isso é bem importante para ver se tá mais ou menos dentro do que você tinha planejado. Se você tiver interesse em olhar essas coisas mais sofisticadas, olhar comparação com o índice Bovespa, olhar comparação com poupança, ter um gráfico da tua evolução, aí eu acho que é mais interessante você partir para o aplicativo, que daí já tem todas essas coisas lá, você só precisa exatamente colocar as informações dos investimentos lá, que já sai tudo na hora. A gente mostrou exatamente como usar e uma carteira bem parecida com essa, a gente mostrou os resultados também, então vale a pena assistir esse vídeo na sequência. Eu vou mostrar aqui uma lista bem simplificada, tá? Essa não é a minha carteira, eu peguei, tipo, alguns investimentos que eu tinha na minha carteira, mas os valores aqui eu zerei tudo em R$ 500 de aporte mensal, supondo que todos eles estão em R$ 600 de valor bruto e supondo que todos eles têm um valor líquido de 550. Então isso é aproximado, tá? Eu coloquei qualquer valor só para não ficar zero e daí as outras contas na sequência ficarem com um valor esquisito. Então a primeira coisa que eu coloco na primeira coluna que eu sempre separo se é renda fixa ou renda variável. E eu uso essa primeira coluna aqui para definir aqui embaixo quanto por cento que eu estou colocando em renda fixa, quanto por cento que eu estou colocando em renda variável. Então aqui se você clicar na célula, você vai conseguir ver que diabos que é isso daqui, né? Então aqui você consegue ver que ele está somando o valor líquido que eu tenho em renda fixa, então tudo que tiver aqui como renda fixa eu somei e dividi pelo total que eu tenho no valor líquido. Como eu falei, essa é uma planilha bem simples, tá? É para quem tá começando, então eu não coloquei nenhuma macro, nenhuma fórmula muito complicada. Coloquei coisas que qualquer pessoa que tenha alguma familiaridade com o Google Sheets ou Excel consegue ler e entender sem muitos problemas. A parte de renda variável é a mesma coisa, então aqui como eu só tenho um investimento nesse exemplo, você consegue ver que eu tenho um fundo A, daí eu coloco sempre o nome da corretora X, blá blá blá, e aí aqui é a mesma coisa, divido o valor líquido pelo valor total. Aí aqui você tem essa coluna disponível. Eu sempre uso essa planilha para auxiliar nos novos aportes.
Então eu sempre coloco quanto que eu tenho para aportar naquele mês. Então nesse caso, tenho aqui R$ 1.200 disponível, digamos. Então ele vai te mostrar quantos por cento do teu patrimônio representa R$ 1.200, para você saber mais ou menos aonde alocar. Então tá, então essa parte de alocação de capital, para ter um macro da carteira, a gente já viu. Aí você tem a lista detalhada nessa parte de cima aqui, né? Então da linha 1 até a linha 6, nesse caso, você tem a lista de todos os investimentos que você tem em carteira. Tesouro Selic, daí eu sempre coloco a corretora em que tá, porque quando você for atualizar essa lista no mês seguinte, é interessante você saber onde tá. Então, para você entrar na corretora lá que você usa e já ter uma noção de quais investimentos você já colocou, ou se tem alguma outra corretora, algum outro banco, você lembrar que está em outro lugar. Beleza, eu sempre gosto de anotar também a liquidez. Quando que eu tenho acesso a esse dinheiro? Se é liquidez diária ou se é liquidez só na data de vencimento que foi acordada. No caso dos fundos, tem a liquidez em D+30, que é um pouquinho diferente. Aqui na data de vencimento, pode ser qualquer valor, tá? Eu coloquei um valor aleatório aqui, mais ou menos, na data de vencimento de cada uma dessas aplicações, só para ter uma noção de, por exemplo, se o investimento tiver liquidez só no vencimento, quanto tempo ainda falta para eu ter acesso a esse dinheiro. Na parte de taxa, eu sempre coloco se é Tesouro Selic, se é IPCA mais alguma coisa, se for um valor pré-fixado, eu coloco exatamente qual é o valor. Ou se tiver, tipo assim, uma carteira de investimentos pré em Tesouro Selic, por exemplo, aí eu não coloco nada, deixo sem valor mesmo, porque aí você tem vários investimentos com várias taxas diferentes. E aí acaba ficando muito complexo de anotar tudo isso. Uso o app para isso. E aí vem na sequência o aporte inicial, então quanto você colocou na hora que você fez a compra. Então, digamos assim, eu tenho R$ 1.000 para investir, vou investir R$ 1.000 hoje. Então, esse é seu aporte inicial. E aí vem um coração assim dessa planilha, que é o valor bruto e o valor líquido. E é muito importante que você saiba a diferença entre eles. O valor bruto é o valor que o seu dinheiro rendeu antes de você pagar qualquer taxa ou qualquer imposto. Normalmente vem especificado, tipo Tesouro Selic, valor bruto, valor líquido. E aí você consegue ver exatamente quanto do seu dinheiro está rendendo lá, que esse seria o valor bruto. E se você fizesse um resgate naquele momento, você pagaria uma alíquota de imposto de renda. Isso para a maioria dos investimentos. E aí você consegue, na sua corretora ou no banco que você utiliza, ver qual é a alíquota de imposto que vai ser cobrada. Sempre tem escrito lá. Então, nesse caso aqui, eu supus que a minha alíquota vai ser de R$ 50. Eu não anoto a alíquota porque esse valor sempre muda. Então, eu sempre anoto só o valor bruto e o valor líquido, e aí eu sei que a diferença entre eles vai ser a alíquota de imposto. Na sequência, eu gosto de calcular qual que é a rentabilidade acumulada, então eu sempre pego o valor líquido referente ao aporte mensal, e é que na última coluna tem quantos percentual do meu patrimônio que está nessa aplicação. Então, nesse caso aqui da minha carteira, eu tenho 13,92% em Tesouro Selic, eu tenho 13,92% em IPCA e assim por diante. Claro que os valores são todos iguais e por isso que tá tudo igual, mas se você tivesse tipo R$ 5.000 em Tesouro Selic, esse valor aqui de patrimônio ia ser atualizado automaticamente. A parte disponível eu já comentei com vocês, eu gosto de deixar essa linha cinza aqui para tipo dividir exatamente o que eu já tenho e a parte de baixo que é tipo análise ou novos aportes e tudo mais. E uma coisa que eu faço para não me perder, porque conforme você for investindo com mais frequência, essa planilha vai ficando com muitas linhas. Então, o que eu gosto de fazer é tipo assim, beleza, vou começar com o Tesouro Selic, eu abro a minha corretora, copio o valor bruto, o valor líquido atual. Então, normalmente eu só atualizo essas duas células aqui, o resto fica sempre igual ou é atualizado automaticamente. E aí, o que eu gosto de fazer, eu seleciono, tipo, beleza, agora eu já atualizei, o valor bruto do Tesouro Selic agora é 610 e o valor líquido é 605, digamos, sei lá, tô chutando aqui. Aí você vem no baldinho e eu gosto de escolher uma cor verde clara. Então, beleza, agora eu anotei Tesouro Selic, daí eu vou pra próxima. O próximo é o Tesouro IPCA. Porque aí você não perde a sequência, sabe? Então, no final, você vai ter tudo isso aqui verdinho. Beleza. Aí aqui você tem uma soma de total, então quanto você colocou, né? Quanto saiu do teu bolso, quanto você tem hoje bruto, que é 4.200 nesse exemplo, e quanto você tem líquido de imposto depois de pagar todas as taxas.
a partir daqui desse mês anterior vem a parte que eu gosto de fazer uma pequena análise em comparação com o mês anterior. Então aqui digamos que no mês anterior eu tivesse 2.970 bruto, 2.950 líquido. Eu pego esse valor e escrevo, né, manualmente, mas se você gostar de fazer coisas em Excel e tal, você pode referenciar o valor da página anterior, né, do sheet anterior. E então aqui embaixo você vai ter, quando você fizer esse acompanhamento com mais frequência, eu gosto de colocar a data em que eu fiz essa leitura de todos os investimentos. E aí, conforme o mês vai passando, eu só clico aqui em duplicar, mudo aqui a data. Então, digamos, se eu for fazer hoje, 9/3/2020, o ano tá errado aqui, agora que eu fui ver. Enfim, daí você coloca aqui e daí vai editando só os valores aqui, que foi o que eu mencionei. O resto vai sendo atualizado automaticamente. Se você tiver novos investimentos em renda fixa, novos investimentos em renda variável, aí talvez você precise dar uma olhada para ver se isso aqui da alocação ainda tá certinho. Então daí esse valor aqui eu pego da tabela do mês anterior e aí eu consigo ver aqui embaixo qual foi a variação do meu dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu tive um aumento bruto de R$30 de um mês para o outro e um aumento líquido de R$200. Então, a minha rentabilidade foi de 1,01%. Essa taxa aqui é o mês. E aí, esse valor representa quanto do CDI. Então, aqui atrás desse valor tem uma fórmula, que é exatamente o que está nesse quadradinho amarelo aqui embaixo. Esse quadradinho aqui você precisa ir atualizando. Então, se a taxa Selic cair mais, digamos, coloquei um valor aqui, 4,25. Digamos que amanhã essa taxa seja 4%, aí você precisa vir aqui e atualizar esse valor para 4%. Aí isso aqui vai ser atualizado automaticamente. E aí você consegue comparar com a rentabilidade da sua carteira, essa rentabilidade aqui acumulada, e aqui você consegue ver percentual do CDI, quanto que rendeu. Agora você ficou super empolgado com essa coisa de investir e escolheu vários produtos. E digamos que você tenha mais que 5 produtos na sua carteira de investimentos. Eu, pessoalmente, tenho muito mais que 5. Então, eventualmente, essa lista vai chegar no fim dela. Você vai precisar de mais elementos nessa lista. E aí, o que você faz? Digamos que você tenha comprado um CDB novo ou um fundo novo. O que você pode fazer é só clicar aqui no lado e colocar inserir um acima ou inserir um abaixo, tanto faz. Aí você coloca aqui, tipo, renda fixa, CDB, banco, X, aí você vai preenchendo aqui. Liquidez no vencimento, aí você pode colocar um vencimento super, hiper, mega longo, 2024, sei lá. Coloca a taxa aqui, 130% CDI. Coloca quanto tu investiu, então, tipo, sei lá, 1.200, digamos, né? Que é o valor que você tem. E aí esse valor aqui você pode deixar em branco, né? Porque provavelmente você só vai ter esse valor no próximo mês. Então, se você ainda não tiver aplicado, você já pode incluir na sua planilha. E aí você coloca exatamente no mês seguinte quanto que você tem bruto, quanto que você tem líquido. E aí esses valores aqui, tipo, é só você copiar e colar aqui. Ele já vai ser atualizado, copia e cola, já vai ser atualizado. Então, digamos que você tenha lá 1.210, 1.203. E aí esses valores já são atualizados automaticamente. Você só precisa olhar aqui se o valor foi atualizado. Nesse caso, como você colocou uma linha entre o intervalo de renda fixa, ele já atualizou automaticamente aqui abaixo, na alocação. É isso daí, bem simples. Quem sabe faz ao vivo. Esses valores todos que estão aqui na planilha são de exemplo, tá? Então pode ser que, nossa, ela colocou uma rentabilidade de 1%, é muito alto. É só exemplo, tá? Então foquem em extrair o conteúdo, usar essa planilha para manter um acompanhamento dos seus investimentos, que eu acho que esse exercício é muito poderoso, porque todo mês você vê que o seu dinheiro está aumentando. E aí você vê que quando você faz isso em vários meses, né? Tipo, a primeira planilha que eu tenho é de 2017, dezembro de 2017. E já faz muitos anos. E eu consigo ver exatamente em dezembro de 2017 quanto eu tinha.
E é muito recompensador você ver o valor líquido aumentando cada vez mais, porque você está conseguindo cada vez mais aumentar essa coluna aqui do disponível, porque você está se esforçando para reduzir os seus custos, está se esforçando para aumentar a sua renda, ou até mesmo o valor líquido que você tem embaixo está sendo aumentado porque você fez boas escolhas de investimento. Então, esse exercício é muito poderoso no sentido de criar uma conscientização com a importância que tem saber lidar com o teu dinheiro. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu vou deixar aqui, como eu falei, na descrição desse vídeo, o link certinho para vocês conseguirem usar essa planilha. Eu não sei se eu vou deixar como um arquivo ou se eu vou deixar na nuvem. Depois vocês vão ver exatamente como vai ficar. E se você tiver qualquer dúvida sobre planilha ou se tiver alguma recomendação, ou se você usar algum outro aplicativo e não aquele que eu falei naquele vídeo, deixa aqui nos comentários também, que eu sempre gosto de testar outros, porque eu vejo que tem muita margem para melhora ainda. Tem muitas coisas que eu gostaria que tivessem nesses aplicativos que não tem, então seria legal se eu conhecesse outros também. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse, mostrando na prática aqui no canal como que a gente faz, entregando tudo o que a gente sabe para vocês. E compartilhe com algum amigo aí que está precisando de uma ajuda para organizar os investimentos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Toda terça e quinta tá tendo vídeo novo. E fique ligado que acho que no final de março ou no começo de abril a gente vai disponibilizar uma sequência de aulas mais no estilo como essa aqui, na prática, mostrando tudo o que você precisa saber para montar uma carteira de investimentos minimalista. Então, quais ativos escolher para colocar na tua planilha. Vai ser tudo online, tudo gratuito e a gente vai destruir esse conteúdo, mostrar, tipo, na prática, assim, tudo que você precisa saber. Então, se você se interessou, quiser acompanhar, já aproveita para se inscrever aqui, ativar as notificações e receber o vídeo quando estiver no ar. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau! Espero que tenha sido útil para alguma coisa essa planilha toscona, mas que, ó, ajudou pra caramba.